Sim, o seu Saindo da Bolha não é especialista em África. Na verdade, o seu Saindo da Bolha gosta mesmo de acompanhar a política e costumes de alguns países especificamente. O problema é que todos os países, inclusive os países que a gente gosta de acompanhar, se relacionam com outros. E como esses países são poderosos, eles acabam tendo relações, às vezes não muito sadias, com o lado mais fraco da balança. Eu não sei como anda a imprensa nacional a respeito dos conflitos internos que acabaram de começar no Sudão. De verdade, não sei. Mas eu vou chutar. E por favor, me digam se eu acertei nos comentários, tá? Se eu tiver que chutar, eu diria que é alguma coisa do tipo: ei, olha as imagens aí da guerra civil do Sudão, né? Pra gente pensar: ah, nossa, esses países africanos são uma confusão. E é isso, acabou. Talvez fale alguma coisa de interferência da Rússia, talvez, não sei. Se for de passagem em algum jornal muito específico, mas acho que não. Vamos então dar uma... Estou chutando, hein, gente? Vamos dar uma passada de luz naquele país e que, como outros da região, o Trump já chamou uma vez de shithole, né? Essa região é o shithole africano. Não é muito diplomático, de verdade, mas ele falou certo, tá? O Trump tinha razão aí. Deixando o politicamente correto de lado, ele tem toda a razão, tá? Daqui a pouco a gente volta. Pensando bem, chamar o presidente de um país, chamar outro país de shithole é complicado. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Vamos lá então. Antes de mais nada, eu queria fazer um agradecimento para vocês. Eu não estou desde novembro do ano passado, estou com a vida um pouco complicada, e eu acho que eu fiz só um programa de agradecimento citando o nome dos doadores aqui do Saindo da Bolha. Estou numa dívida gigantesca com vocês, mas eu queria agradecer muito, muito, muito de coração, tanto o pessoal que participa aí fazendo doações recorrentes no Apoia-se, como no próprio Pix, na verdade, assim, a maior parte de vocês também acaba fazendo doação recorrente. A gente recebe também alguns recados de vez em quando, do tipo: putz, seu Saindo da Bolha, eu gostei muito aqui, tá o Pix por causa desse episódio, super legal também, a gente acha do caramba, significa uma valorização do trabalho da gente, então muito obrigado. Seja por quem doa R$1 por episódio, seja por quem doa esporadicamente porque gostou do episódio, para quem doa sempre pelo Pix ou pelo Apoia-se, tá? Então, muito obrigado e mil desculpas, a gente não tá podendo fazendo mensalmente aí nosso agradecimento de coração, tá? Mas saibam que vocês aí estão no coração da gente. Muito bem. Vamos lá, eu não tenho problema nenhum em achar um país ou países, um conjunto de países uma porcaria, até porque eu tenho severas restrições até o nosso próprio país, né? Vide quem está no comando. Mas tudo bem, você não pode dizer que a gente também está numa fase boa, concordo, é verdade. É só olhar os Estados Unidos, né? Reino Unido, Alemanha, França, e a gente para pensar, caramba, que porcaria de período, né? Não tem ninguém que presta no comando desses lugares, né? Viramos um shithole global, né? Olha que chique. Mas nossa questão aqui é o Sudão e as lutas fratricidas que estão começando de novo por lá, agora mesmo, entre dois grupos de poder. O que a gente pode resumir nessa história toda, para ficar um pouco bem consolidado, é o seguinte: são dois tópicos principais. O tal do Sahel africano é uma completa bagunça, sempre foi e continua sendo. E 2, os países que têm poder, seja no Ocidente ou não, passam o pé por cima de países e populações inteiras sem a menor cerimônia em função de poder econômico e político, tá? Eles não estão nem aí. E para quem tiver dúvida, o que é o tal do Sahel africano? Se vocês imaginarem o mapa da África, imagine uma faixa horizontal que começaria mais ou menos abaixo do Saara, tá? Então o Sahel, ele pega, vamos dizer assim, toda de fora a fora a África, começando, vamos dizer, da direita para a esquerda, tá? Do Oriente para o Ocidente, ele começa lá, pega a Etiópia, olha que beleza. Etiópia, Sudão, Chad, Níger, o norte da Nigéria, República Centro-Africana, Mali,
pedaço da Mauritânia e Guiné. Reparou que, vamos ser bem francos, só tem porcaria aqui. Se a África já é um continente com zero países realmente desenvolvidos, essa turma é o capricho da África, tá? Porque se você pegar a face norte da África, lá onde você tem Egito, antigamente tinha a Líbia, que era mais ou menos, você tem Marrocos, você tem tudo isso, são países que assim, legal, né? Mais ou menos, mas é legal. E se você for lá para baixo, você vai ter África do Sul, você vai ter, sei lá, um Angola, Moçambique, alguma coisa, que são países, Quênia e tal, né? Que são mais legaisinhos também, mas essa faixinha, esse tal desse Sahel, é uma eterna porcaria. E a gente vai falar um pouco sobre isso durante o programa também, tá? Mas vamos em frente, então. Os dois fatores aí que fecham, então, é o Sahel africano, que é sempre uma bagunça, e os países que têm poder passando o pé na cabeça de todo mundo. Alguma novidade aí? Acho que não. Então, vamos contextualizar. O Sudão vem avançando no tempo, basicamente, de golpe em golpe de Estado, de guerra em guerra civil, uma atrás da outra. Militares de determinados grupos vão sucedendo e de acordo com a ascendência que eles têm sobre as Forças Armadas, tá? Entre um cara fica mais bacanudo lá dentro das Forças Armadas, ele pimba, daqui a pouco o cara vai ser presidente, tá? E também de acordo com conjuntura internacional. Vamos pensar rapidinho. O ex-presidente, o ilustríssimo Omar al-Bashir, aliás, foi ele que passou pelo período lá do conflito de Darfur, que teve milhões de sudaneses sendo arrastados para lá e para cá, uma mortandade enorme, questões relacionadas com religião, com etnia, foi uma barbaridade. E aí o conflito gerou problemas com o vizinho Chad, que também é do Sahel, né? Que também é outra shithole, né? E também gerou aquela situação toda que acabou quebrando o Sudão e virou o Sudão do Sul. O tal do Bashir, né? Eu acho que é Bashir que fala. É, Bashir. Ele acabou sendo condenado pela Corte Internacional de Haia, mas ficou por isso mesmo, porque ninguém dá bola para aquele negócio. Aí em 2011, a nossa valorosa OTAN destruiu basicamente a Líbia, que era não era uma porcaria tão grande, mas era um país dominado por um ditador, que era um ditador basicamente, o Gaddafi, né, que era um ditador bastante violento, inclusive, que não financiava terrorismo, aquela coisa, mas o país estava mais ou menos, né? Estava mais ou menos, tinha um certo desenvolvimento. E quando a OTAN destruiu a Líbia e o Gaddafi morreu, ele apoiava parte dos rebeldes do Sudão. E daí, quando acabou esse apoio, dá-lhe mais perseguição e morte. Ou seja, tem um dado importante aqui que a gente sempre se esquece. Eu, pelo menos, esqueço sempre. A gente sempre olha o mundo de lá para cá, de cá para lá. Parece bobeira, mas eu juro que não é. A gente não está sentado em Bakhmut, lá na Ucrânia. A gente não está sentado numa cidade do Iêmen. A gente não está sentado jantando hoje em Khartoum, lá no Sudão, para perceber o efeito que as coisas têm por trás da cortina, daquilo que a gente vê com os nossos olhos aqui. Então, derrubar o Gaddafi parece bacana, porque de fato o cara era um ditador e era um assassino. Mas o que acontece se o cara morrer? O que acontece é o seguinte: você dá passagem, muito provavelmente, principalmente nesses lugares, a outro ditador sanguinário para matar outros grupos que antes estavam protegidos e que não tem nada a ver com a história. Então você simplesmente faz uma troca de sacanagem de um lado para o outro e você fica alternando populações sendo esmagadas aqui e lá. Por exemplo, é o que tem acontecido nos últimos anos e anos lá no Sahel africano. Mas vamos lá rapidinho, para frente, senão eu vou ficar falando de golpe de Estado só, né? Pula para 2019, então golpe de Estado, e entra o atual presidente, que é o tal do al-Burhan, né? Que participou do golpe, claro, que derrubou o al-Bashir, que eu falei agora há pouco, que era outro sem vergonha. Só que do outro lado da mesa do poder estava um outro general. Então o al-Burhan era um general e o outro lado também era um general chamado Mohamed Dagalo. Na verdade, Mohamed Hamdan Dagalo. Desculpe se eu pronunciei muito ruim. Ele é conhecido como Hemeti, tá? H-E-M-E-T-I. Esse cara é jogo pesadíssimo e ele é responsável direto por muitos dos massacres que ocorreram lá nos últimos anos, no Sudão. Inclusive, ele era líder de um grupo paramilitar chamado Janjaweed. Janja, esse mesmo. É Janjaweed. Mistura o nome da mulher lá com maconha em inglês, vira Janjaweed. Então, esse cara que é o que divide o poder hoje lá no Sudão é um cara que participou dos massacres, inclusive lá de Darfur. Para esse sujeito,
no novo governo foi designado um grupo militar paralelo ao exército oficial do Sudão. Tá? Então, vamos lá, o REMET, HMETI, foi designado um grupo paramilitar paralelo ao exército chamado Força de Deslocamento Rápido, que eu vou chamar daqui em diante de RSF, tá? Para facilitar a vida. Agora, analise aqui. Que país você conhece que tem um exército regular, mas também tem uma força militar paralela extremamente poderosa? Se você pensou a Rússia, você acertou, né? Basta você ver o poder tal do grupo Wagner, a importância que esse grupo Wagner tem na guerra da Ucrânia hoje. Para quem não conhece, o grupo Wagner é um exército paralelo dentro da Rússia, privado, basicamente, que tem feito muitas das vitórias, inclusive russas, nessa guerra, não tiveram origem no exército russo regular. Até porque, lembre-se, a Rússia não tem guerra declarada com a Ucrânia. Trata-se de, aspas, uma operação militar especial. E muito dessa operação militar especial, quem está desenvolvendo um grupo é o tal do grupo Wagner, que pega mercenários, prisioneiros, ele vai recrutando coisas que o exército russo em si ele não pega, tá? E tem feito um trabalho, para quem gosta, um trabalho forte lá. Pois é isso mesmo, então. Desde vários anos para cá, a Rússia tem ampliado a sua influência e seu poder na região, lá no Sahel, por meio do grupo Wagner, que já atua pelo menos uma meia dúzia desses paizinhos que eu falei aí, tá? Então vai aproveitando as brechas dadas pelo Ocidente e o grupo Wagner vai lá, entra e fala, peraí, deixa aí que eu ajudo a proteger vocês, aquela coisa toda. Então eu cito uma situação. A França tinha conseguido mais ou menos, durante um tempinho, estabilizar o Mali, tá? O Mali é basicamente lá no 70%, acho que 60% do território do Mali é dentro lá do Saara, e é uma terra de ninguém, a maior parte do país, né? E a França mandou tropas lá para o Mali, que é uma ex-colônia deles, tá? E eles combatiam quem? Combatiam grupos rebeldes, e esses grupos rebeldes, via de regra, são associados a grupos terroristas do Oriente Médio, tá? Então eles estavam estabilizando mais ou menos a região do Mali, tá? Tem também no Mali, se não me engano, também tem uma divisão da ONU que dá uma força lá, estava tentando fazer uma transição do regime militar para um regime civil. O pessoal tenta pra caramba, mas não funciona. Mais uma série de golpes de Estado no Mali, tá? Começou a colocar no poder grupos que são menos simpáticos com relação aos franceses, que eram os colonizadores originais lá, tá? Então, assim, a gente não gosta de francês porque eles colonizaram a gente, etc e tal. E aí começaram a dar mais espaço para o grupo Wagner, né, russo, para sua defesa. E com isso, o que aconteceu? Saíram as tropas francesas e ficaram os russos. Russos não obrigatoriamente, tá? Mas o grupo Wagner. Digamos então que o Ocidente, quando ele falha ou quando ele trabalha de uma maneira errada, ou quando ele trabalha com determinadas regras, ele no final das contas acaba impulsionando a presença russa na região. Até porque o ditador que é ditador, ele não está afim de pensar muito em regra, né? Imagine que o cara entrou lá, entrou um general qualquer lá do comando deles, um cara que tem zero perfil democrático, por ele mata uma etnia inteira. Se você for pedir apoio para isso para um país ocidental, não vai rolar. Mas se você arranjar um grupo Wagner da vida, pode ser que você consiga, né? Provavelmente vai conseguir. Então, para você ver que a relação com o Mali e com a França está tão boa que no final do ano passado o governo lá expulsou o embaixador francês da região. Lá se foi o Ocidente embora, tá? Mas vamos lembrar, tem um pau de republiqueta africana que era completamente alinhado com os soviéticos no passado, na época literalmente da União Soviética, tá? E muitos da elite desses países, ou filhos da elite daqueles países africanos que tinham relações estreitas com a União Soviética, você pode botar até o Egito nessa história, tiveram grande crescimento pessoal por relacionamentos financeiros, etc., ou até estudaram em repúblicas da extinta União Soviética ou na própria União Soviética, tá? Então, existe ainda um caldo socialista muito forte na cabeça dessa pessoa e na cultura local desse país. E portanto, a memória de
aspas, tá? Boa relação com o lado de lá, não é uma coisa tão antiga assim, é uma coisa ainda muito presente. Então, União Soviética, as coisas funcionavam bem na época da União Soviética pra gente, pode ter um saudosismo aí nessa história, portanto a Rússia é o representante natural desse saudosismo. Então, se você pegar do Egito até a África do Sul, a União Soviética sempre foi muito influente na área. E adivinha quem andou resolvendo recuperar o antigo brilho soviético atualmente? Pois é, ele mesmo, o seu Putin. Então, nada, gente, acontece também cronologicamente por acaso. Essa visão que a gente está tendo da recuperação da antiga poderio e, vamos dizer, em termos de espaço da União Soviética, está sendo replicado novamente pelo Putin também na África, tá? Mas voltando ao Sudão. Em 2019, logo depois do golpe que colocou o presidente atual no poder, a Rússia agora, iniciou negociações para criar uma base naval militar no litoral sudanês. Aí a coisa enrolou, vai e volta por muitos anos, etc. Porque imagina a pressão dos aliados ocidentais para tentar impedir uma base naval russa no pleno, ali no miolinho do Mar Vermelho, tá? Bem no meio do Mar Vermelho. Eles teriam uma base naval russa, onde é uma das principais rotas comerciais do mundo, né? Então, porque imagine o seguinte, sem base naval na região, a Rússia, para se movimentar, por exemplo, para o Índico, ou para chegar rápido no Mediterrâneo, qualquer coisa assim, principalmente no Índico, eles têm praticamente que dar a volta no mundo todo, né? Não rola. Então, tendo uma base ali já no miolão, você já está na boca de qualquer necessidade de conflito. E eles conseguiram negociar durante 4 anos aí a possibilidade de eventualmente fazer uma base, que não é uma base gigantesca, mas é uma base que permitiria, entre outras coisas, ter navios com poderio nuclear. Tá? E aí no final de fevereiro, acho que é isso, depois de 4 anos, o Sudão deu ok para a implantação da base naval. Tá? Em seguida, agora em março, o secretário de Estado americano, lá, o Thomas Blinken, andou batendo um papinho amigo com o presidente al-Burhan. E de repente, do nada, como se fosse por encanto, o general Hemeti, que é a outra parte do poder sudanês, passou a dizer que foi um erro derrubar o ex-presidente para a colocação do governo atual. Não gosto tanto assim do presidente atual, a gente está aqui de um lado, de repente, mas agora eu não gosto mais. Uma coisa deu uma azedada lá dentro, tá? Então, a gente não sabe exatamente qual papinho foi do Blinken na época, né? Mas o que tem uma coisa com a outra? Bom, o Hemeti, né? O tal o homem da RSF, tem o apoio do grupo Wagner, dos russos. O Hemeti controla uma região importante de exploração de ouro e outros minerais no Sudão. Na área está no poder dele. E esse ouro, esses minerais extras são colocados em troca por armamentos russos e os serviços do grupo Wagner. Então a presença da Rússia na região se dá por meio do Hemeti. E a tal da força de deslocamento rápido, a tal da RSF, né, é de tal forma bem conceituada, bem montada, bem nutrida, vamos dizer assim, que chegou a ser usada no conflito do Iêmen, em apoio à Arábia Saudita. Então a gente já sabe também nessa história toda, se acontecer alguma coisa, de que lado a Arábia Saudita está. Essa força, apoiada pelos russos do Wagner, está atacando o governo atual por, aspas, algum motivo, né? Que, eu me arrependi do apoio. Não pode ser só isso, gente. Ao que tudo indica, então, uma nova guerra proxy entre os Estados Unidos e a Rússia pode estar começando. E como é que a gente vai saber isso? Vai depender de como o Ocidente vai se comportar. Porque a Rússia é muito cara de pau. A Rússia faz tudo abertamente, tá? Não tem muito chamego, não. Mas a gente vai ter que descobrir aí, com a postura do Ocidente, como é que ele vai se comportar com relação a isso, em relação ao Sudão. Quanto mais explícito o apoio ao governo atual, ou seja, contra o Hemeti, quanto mais armado for o exército regular que apoia o presidente atual, mais nós vamos saber o peso que uma base naval no Mar Vermelho tem para os Estados Unidos e para os seus aliados. Basicamente é isso. Portanto,
Talvez fosse bom a gente treinar para bloquear na nossa cabeça, eu estou falando no geral, inclusive na nossa aqui, a percepção tradicional do lá foi outro golpe nesses paizinhos bagunçados da África, para começar a pensar diferente. Por exemplo, por que o diabo dos países africanos são uma bagunça? A quem que interessa que eles continuem sendo uma bagunça? E principalmente, quem está por trás de movimentos aparentemente nacionais, tá? Seja lá ou aqui no Brasil também. É sempre bom parar para pensar um pouco nessas histórias, beleza? Então vamos ficar acompanhando, vamos ficar de olho. A gente vai ver se crescer, nós vamos ter uma nova guerra proxy aí, só que dessa vez no Sudão, via Grupo Wagner. Se não crescer, provavelmente a gente vai ver a Rússia conseguindo mais uma vez mais espaço nessa bagunça que é essa região da África, tá bom? É isso aí, pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo, pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para dar uma passadinha no YouTube, comentário, sininho, like, ou no Rumble, também as mesmas coisas, não é exatamente o mesmo nome, mas vocês entenderam. Fazer o share do episódio, esse talvez não tenha tanto problema. Vou fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Pede também para considerar de coração uma doação lá no nosso Pix. Pode ser 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Esqueci de inflacionar hoje, né? Ou R$2 por episódio, que isso também ajuda pra caramba, tá? Lembrando também do nosso programa de apoio, o recorrente, né, que vocês podem fazer, que é no Apoia-se. Entra lá em apoia.se/saindo da bolha, apoia.se/saindo da bolha, e lá vocês podem fazer um planinho de doação recorrente com cartão de crédito também, beleza? Chega, não vou fazer mais jabá hoje que eu tô no bagaço. Boa semana pra todos, trabalho pela frente, força pra ganhar. Grande abraço, fiquem todos muito, mas super bem. Saindo da bolha.